Boa noite. Vamos de novo? Boa noite. Aí, melhorou. Irmãos, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui. Por várias razões. E antes de ler o texto e pregar, eu preciso falar delas. A satisfação de voltar onde tudo começou, onde a história de fato começou. É muito bom ter passado pelo que passei aqui e daqui por onde o Senhor me guiou, né? Eu fui fisgado por Deus aqui, mas fisgado pela insistência e oração da minha mãe, que mesmo depois de sair da igreja, de mudar de lugar, de mudar para Diadema, todo santo domingo ela falava: filho, vamos para a igreja. Filho, vamos para a igreja. E o filho dizia: hoje não, mãe, hoje não, mãe, hoje não, mãe. Até que no final de 73, hoje sim. Aí eu vim, parei meu Fusquinha 61 ali, quase na porta da igreja, num culto de vigília. E no dia 20 de janeiro de 74, eu fui fisgado, não só pela oração e pela persistência da minha mãe, mas pela graça de Cristo, numa salinha de coral, com cheiro de naftalina nas togas, e dois camaradas do meu lado. Um está ali, ó, cabeça branca feito eu, Josué. O Edson Dias eu não sei onde ele está, mas está lá atrás, os dois ali. Ô Davi, como é que está a sua vida? Quando eu comecei a abrir a boca para falar, e eu nunca falei pouco, aí comecei a chorar até não poder mais, e só me lembrei do com pena de ouro escrito está meu nome lá no céu. Aí eu falei, aquele dia foi o dia da minha conversão, fisgado pela graça. Aí depois de 2 meses, eu fui fisgado por aquela mulher ali, ó, a Shirley. Apesar de nos primeiros dias não ter sido muito bom, porque quando eu entrei no culto de vigília, com a roupa de hippie, com cabelão, barbona, um chinelo de pneu, uns troços de doido, hippie mesmo, né? Eu sei que na hora eu não ouvi, mas depois me contaram. Ela e a Beth, prima dela, bem no cantinho da escadaria que tinha no Templo Velho, elas falaram e eu não ouvi, graças a Deus. Que aberração da natureza é essa? Mas depois, indo para Franca, cortando o cabelo, fazendo a barba, deu um tapinha no visual e não dormi no ônibus, ela também não. Posso sentar aí? Acabou, fisgamos um ao outro. Aí, faculdade, aquela coisa toda, fui fisgado numa sala de aula, quando um professor de sociologia debochava de Cristo e falava as piores asneiras, e eu enfrentava ele toda santa aula. Ele até sentava na mesa para debochar, eu não sei, acho que era Deus falando, sai daí, cara. E eu saí, pedi licença para ele, falei, olha, eu vou embora dessa sala, vou fechar, cancelar minha matrícula, vou trancar minha matrícula, e eu vou sair para aprender a pregar e defender esse que você satiriza. Então, fui fisgado dessa forma para o ministério também. Sem dúvida, também fui fisgado naqueles anos pelo melhor tempo da minha vida, a melhor mocidade que possa existir. Me lembro até de uma canção que era típica daquela época também, Nossa Linda Juventude, páginas de um livro bom. Foi isso que aconteceu naquele período, que para mim foi avivamento vindo de Deus, não foi apenas história de 52 canarinhos de Jesus, que era o nome que eles davam quando a gente usava aquela roupa, calça marrom, horrível, uma camiseta, sei lá de que marca que era, amarelona, tipo gema de ovo, mas a gente saía por aí, pregando, proclamando, foi ótimo, maravilhoso. Então, por tudo isso, eu tenho que louvar a Deus, porque Ele é Senhor da história, do particular ser humano e Senhor da história, de todos os homens do universo, e Senhor da história também, de Lutero e de tantos outros que estão aí na memória de quem gosta de estudar, principalmente para mim, de 4 Joões, que eu já falei esse texto parecido no sábado, lá em Lavras, no aniversário da igreja. Eu me lembro muito desses 4 Joões, que fizeram parte das minhas pesquisas, dos meus estudos.
Um João que viveu 100 anos antes de Lutero, John Huss, que morreu queimado, e quando ele estava morrendo queimado, ele dizia em alto e bom som: hoje vocês estão matando um ganso, e daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que ninguém vai calar. Huss em tcheco significa ganso. Por isso ele falou: eu morro aqui, mas aquele que vai se levantar daqui 100 anos, ninguém vai matar. Esse foi o primeiro João. O outro que gostava muito de traduzir Bíblia, John Wycliffe, lá na Inglaterra, fez maravilhas em prol da pré-reforma. Transcreveu a Bíblia para o inglês e tantas outras maravilhas, até ser morto. E depois de sepultado, anos depois, foi tirado do sepulcro e queimado para poder acabar de vez com qualquer chance de seus ensinos prevalecerem. Aí, viajando lá para a Escócia, o John Knox, aquele camarada que muitos anos depois da reforma estruturou aquilo que se conhece hoje como igreja presbiteriana. Uma igreja que sempre pontuou e esteve na vanguarda de avivamentos. E ela precisa retomar isso porque faz parte da sua história. E o João mais brilhante de todos, o Calvino, o João da França, o João de Genebra, o João que sistematizou tudo, que organizou as ideias e que lavrou em bons livros tudo aquilo que se crê, se debate e se prega até hoje. Mas no meu coração, quem mais gritou e que deixou claro com a sua trombeta vocal as maravilhas e conquistas da reforma foi Lutero. Um alemão fogoso, que não era muito paciente, intrépido, e que nos ajudou a perceber que nós temos que proclamar, como a gente cantava na mocidade: vou proclamar ao mundo que meu Senhor em breve voltará. Vou proclamar ao mundo que Cristo reinará. Então aquele homem lá atrás, mesmo acossado, perseguido, quase morto várias vezes, ele deixou os 5 grandes verdades para o mundo crer. Só as Escrituras, nada além. Nenhuma profetada, nada, só as Escrituras. Depois ele gritou em alto e bom som e foi acompanhado por várias pessoas. Só a fé. Nenhuma outra alavanca, nenhuma obra, nada, só a fé. E depois ele ainda gritou mais alto ainda: só Cristo. Nenhum outro vigário, nenhum vigarista, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum cardeal, só Cristo. Depois ele gritou: só a graça, nenhuma meritocracia, nada no homem se encontra para mover Deus a salvá-lo, só a graça. E finalmente ele gritou: só a glória de Deus. Para entrar na mensagem, eu quero dizer que de tantas maravilhas que a reforma trouxe, tem uma que para mim em particular é cara. Quando eles falaram e defenderam o sacerdócio universal dos crentes. Nenhuma paredinha mais separando o homem de Deus. Nenhum confessionário, nenhum padre, nenhum bispo do outro lado, nada. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Então, pensando no sacerdócio universal dos crentes, eu quero propor a vocês um texto de Hebreus 10, 19 a 25, e deixar o seguinte tema para vocês refletirem, tanto agora como depois. O tema é o seguinte: convidado de honra. É o que eu gostaria que você pensasse nas ideias que eu vejo nesse texto. Por causa da certeza que nós temos um sacerdócio que nos facilita e abre o caminho até Deus, o tema da nossa mensagem é esse: convidado de honra. Hebreus 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura.
Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar. Pai, tua palavra não precisa de eloquência, pregadores, por si só ela não volta vazia. E nem um i ou tio cairá de tudo que o Senhor falou, antes que tudo se cumpra. Imprima em nós, ó Deus, a certeza de que somos privilegiados, convidados de honra pela graça de Cristo a participar do seu reino, para que não venhamos a balançar entre o reino desse mundo e o teu. Livra-nos do mal, Senhor, da apatia, da letargia, e encha-nos de fervor, para que possamos mostrar ao mundo que o nosso Messias não é o que foi eleito no domingo. O nosso Messias é Jesus, aquele que nos elegeu. Que o Senhor abençoe os dois, o que prega agora e o que foi eleito domingo. Mas acima de tudo, que a glória do Messias eterno não seja empanada de maneira nenhuma, ofuscada por nada em nós. E que o principal aqui nesse culto e em nossa vida revele Cristo. Em nome dele oramos. Amém. Convidado de honra. É muito bom saber que você, pecador, e eu somos convidados de honra. E eu quero deixar isso bem claro, porque quando aconteceu comigo a certeza de que eu tinha nascido de novo, depois eu fui descobrindo os privilégios de ter nascido de novo. Porém, como convidado de honra, eu percebi que a minha herança é muito maior do que qualquer análise que eu faça da Bíblia. Então eu quero ir direto a cada pedaço desse texto. E eu não sou muito de 3 pontinhos. Eu sei que isso existe, que isso se ensina homileticamente no seminário, mas quando eu olho o texto e vejo que ele tem muito mais ideias do que impõe sobre mim a minha velha homilética, eu fico com o mesmo evangelho que pregaram nossos pais e falo: Senhor, o que está escrito aqui que não se encaixa, que vai além? Então, convidado de honra, eu vejo aqui alguns privilégios, 7. Eu não vou me alongar muito, não precisam ficar preocupados. Então, o primeiro privilégio do convidado de honra está no verso 19. Pode entrar, a casa é sua. Olha o que está escrito aí. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Você é convidado de honra, pode entrar, a casa é sua. Que maravilha, irmãos. Eu não preciso mais de Anás, eu não preciso mais de Caifás, eu não preciso do Papa Francisco, eu não preciso do Roberto Brasileiro, eu não preciso de ninguém. Eu sou um convidado de honra de Deus. Eu posso entrar porque a casa é minha, pelo sangue de Cristo. Que maravilha quando ele estava ali morrendo por mim, por nós, por cada um de nós. E a Bíblia fala que o véu do santuário que separava foi rasgado. Então eu canto com toda a paixão da minha alma: o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha. Que maravilha saber isso. Você é um convidado de honra, não seja tímido. Pode entrar, a casa é sua. O sangue de Jesus te habilita, carimba o teu passaporte para que você entre sem receio no lugar santíssimo, onde Deus está, na presença do Todo-Poderoso, que se assenta num trono, que é trono de graça. Olha, quando eu namorava com a Shirley, não era fácil entrar na casa dela. 2 anos foi na moita. Ainda bem que Deus já levou o pai dela para a glória, eu posso falar, agora não tem problema. Mas na época era problema. O camarada vai para o seminário,
tem que sair rápido na segunda-feira para pegar o trem. O pai chega às 5h15 e o fulano furtivo sai às 5, para poder não encontrar com o sogro. Mas depois que eu fui convidado por ele para pedir a mão da filha dele em casamento, em namoro e tudo mais, até o cachorrinho da família abanou o rabinho para mim e falou: pode entrar, a casa é sua. Que satisfação pude eu ter entrando naquela casa, aprendendo tantas coisas e principalmente comendo cada prato que na minha casa basicona não tinha. Mas aí foi muito bom você ser convidado de honra de alguém. Mas já imaginou convidado da graça? Convidado de honra de Deus, que diz que você tem no Santo dos Santos o lugar exclusivo para você pelo sangue de Jesus. Você é um convidado de honra. Isso foi resgatado lá na Reforma. Não foi criado lá, foi resgatado por eles. Porque isso estava escondido durante séculos. As pessoas viviam nas trevas, sem saber o brilho da luz de Jesus Cristo. Por isso, convidado de honra. Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde como seu patrimônio, como sua herança, como minha herança. Segunda coisa, convidado de honra pode transitar. O caminho é livre. O verso de número 20 diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando Cristo leva chibatadas em meu lugar, quando ele é fustigado pelos romanos, quando ele verte o seu sangue, ele sofre. Ele não foi na Índia aprender a arte da yoga para dominar a dor. Do mesmo modo como uma farpinha machuca o teu dedo e você sente dor, uma topada no dedão, exatamente aquele que já está machucado, é aquele que pela lei de Murphy você vai bater, é aquele lá. E de repente Jesus está ali sofrendo em meu lugar, para quê? Para que ele me abra um caminho, consagrado caminho, para que eu tenha livre trânsito, sem bloqueio nenhum, sem nenhum paredão pedindo documentação, profissão de fé continuada. Um dia que eu entreguei minha vida a Cristo, eu já era lá de trás, num tempo que eu não posso acessar e nem contar. Eu já era alguém escolhido por Ele para ser quem sou, para viver como vivo, para ir para onde vou. Por quê? Porque há um caminho, um trânsito livre. Você é convidado da graça. Transite livremente pelo caminho que Ele consagrou para você. Não fuja da comunhão. Paulo, aliás, um salmista fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revelará os seus mistérios. Olha, é muito bom quando a gente fala com Deus e entra na presença dEle e transita para lá e para cá pelos caminhos que Ele vai nos guiando. Eu me lembro de uma frase que é atribuída a Lutero, muito interessante, já repetida por mim, sei lá quantas vezes, mas não é preciso só repetir aquilo que se decora, mas é preciso absorver na prática aquilo que se aprende. E Lutero dizia: eu não sei por quais caminhos Deus vai me guiar, mas eu confio no meu guia. Então, você é convidado de honra, transite pelo caminho. Ele está livre para você. O véu foi rasgado. Não há problema, não há bloqueio. Olha, existem passagens no Novo Testamento de Jesus tratando com os piores vermes pecadores, na linguagem dos nobres homens da religião daquele tempo. E um deles é aquela mulher pecadora que foi pega em flagrante adultério. O chauvinismo, o machismo já imperava ali. Liberam o homem que provavelmente era um fariseu da alta, que deve ter passado pela lava-jato daquele tempo e deu uma subornada naqueles homens e disse: ó, se tem que levar alguém para ser apedrejado, leva só ela. E vieram aqueles homens com a lei na ponta da mão. Mestre, está aqui, foi pego em adultério, vamos fazer o quê? Vamos cumprir a lei de Moisés? E Jesus, serena e calmamente, se ajoelha, escreve algo no chão e eu não sei o quê. Eu tenho minhas convicções, mas não estão na Bíblia.
Mas eu acho que quando Cristo estava ali, e aqueles homens com a pedra quase escapando, voando para a cabeça daquela mulher, ele deve ter dito, além de ter falado, ele deve ter escrito, seus hipócritas. Ele deve ter falado algo assim. Mas ele disse, se você não tem nenhum pecado, taca a primeira pedra. E aquela mulher pôde transitar depois dali com aquela fala suave. Pode ir embora. Teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Viva na luz. Você é convidado da graça, pode entrar. A casa é sua. Você é convidado da graça, pode transitar. O caminho é livre. Você é um convidado de honra, pode confiar. O sacerdote é chegado. Olha o verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Você é convidado de honra, pode confiar. O sacerdote é chegado. Hebreus, em outro texto, capítulo 4, ele diz, nós temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer dos nossos pecados. Ele não socorre a anjos, ele socorre a descendência de Abraão. Que bom saber que eu não devo pecar, mas posso pecar. Eu posso ser execrado, até chamado pelo presbitério, posso ser despojado do ministério, posso ser abandonado pela pessoa que eu mais amo, posso. Não devo. Mas o único que vai me olhar com total isenção e total compaixão é o mesmo que olhou para aquela mulher. Por quê? Porque ele é o meu sumo sacerdote. Porque eu posso confiar nele o tempo todo. Eu não preciso esconder informações dele. Eu não preciso deletar nada do meu celular para que ele não saiba. Ele já conhecia a tecnologia do celular muito antes dela ser inventada. Pois ele conhece isso aqui, ó. E antes que isso aqui produza frases elaboradas, a minha boca não falou um A. E ele já sabe o conteúdo das minhas articulações. Por isso, você, convidado de honra, pode confiar. O sacerdote é chegado. E ele é Jesus. E a Bíblia fala, vários salmistas falam, nós temos um Deus chegado. E Jesus é chegado. Ele nunca foi muito chegado de uma elite religiosa. Não. Ele nunca foi chegado de sacerdotes, de fariseus, de escribas. Nunca foi chegado. Mas de samaritanos, de pessoas que eram desprezíveis e desprezadas, ele era chegado. Como ele é chegado de toda pessoa que é humilde de coração. Porque o orgulho precede a ruína, a queda. Você é um convidado de honra. Pode confiar, o sacerdote é seu chegado. Outra coisa, você é convidado de honra, pode se aproximar, você está limpo. Verso 22 diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Pode se aproximar, você está limpo. Que coisa linda, irmãos, a gente lembrar que Jesus deu uma aula de purificação espiritual poucos momentos antes de morrer. Quando ele estava ali, entrando para uma das últimas reuniões e refeições, o escravo não aparece. E quem que vai limpar os pés calosos e fedorentos daqueles homens que andaram pelas ruas empoeiradas da Galileia? Quem que vai limpar? Jesus. Ele se ajoelha, ele lava os pés. Puxa vida, o Papa faz isso de vez em quando, em algum lugar, muito bonitinho. Acho que há uma pré-lavagem antes dele chegar ali. Acho que há um perfuminho, um boticáriozinho ali, alguma coisa. Mas o que Jesus fez não é brincadeira. Ele pega aqueles homens todos e começa a lavar. E ele diz, o que eu estou fazendo, façam também. É humildade que eu quero no meu reino. Maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Por isso, você pode se aproximar, você está limpo. E aí entra Pedro na história. Quando ele chega... ou quando chega a vez de Pedro, e eu gosto de Pedro, porque ele é gente, ele não posa de nada, ele não fica botando uma máscara de que é super crente ou qualquer coisa. Ele fala, mestre, não é bom, não é indigno o senhor me lavar os pés. E Jesus fala, se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo. Pedrão, senhor,
Vamos lá, completo, lavagem completa. E Jesus fala, você já está limpo pela palavra que eu te falei, rapaz. Eu só quero lavar cerimonialmente o teu pé agora, é só. Entende? Você é chegado de Deus, convidado de honra, se aproxima dele. Você está limpo. Não adianta você pensar, olha, eu tenho que me purificar. É sim, pecou, confessa. Pede perdão. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não deixe ninguém colocar um peso, um fardo maior na tua consciência por causa de qualquer outra coisa. Não deixa, porque você é convidado de honra. Se aproxima, você está limpo. Mais 3 ideias e nós vamos acabar. Convidado de honra, pode esperar. Quem prometeu é fiel. Verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Quem fez a promessa é fiel. Eu não sei o que você espera, eu sei o que eu espero. Eu sei o que eu espero. Talvez o que eu espero ainda esteja muito longe, no sentido não de coisas espirituais, coisas práticas. Eu espero, por exemplo, dar uma parada, um ano sabático talvez, não sei quando. Orem por mim. Eu queria ter um ano sabático ano que vem, mas não vai dar. 2020, talvez. 2021, se Deus quiser. Ou seja, pegar uma praiazinha, um chinelinho de dedo, chapeuzinho para não queimar o resto que sobrou. Seria ótimo para mim, depois de 40 anos. Alguns amigos já fizeram isso. E ficam só postando, para dar inveja na gente. Mas tudo bem. Essas coisas são humanas, eu posso esperar. Mas o texto aqui diz que eu devo guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque tudo que Deus prometeu em Cristo não tem não e nem talvez. Tudo que Ele prometeu só tem sim, só sim, só sim. Então, o que é que Ele prometeu para você que está na Bíblia? Pode confiar, Ele é fiel. O que é que você busca em oração para a sua família, para a sua vida, para o seu filho afastado, para o seu parente incrédulo, para sei lá o que, a doença que afeta e abala a tua estrutura? Confia. Irmãos, é muito difícil enfrentar crises existenciais, enfrentar depressão, e pastores andam se suicidando aos montes por aí afora. Parece mentira, mas é verdade, está acontecendo isso. Então, confia. O drama que você enfrenta. Irmãos, eu ouvi uma história que chegou lá na nossa igreja. Eu não saberia o que fazer e como me portar, se não fosse a certeza de que o que me fez promessas, de que estaria comigo até nas horas mais difíceis. Houve um caso de um pastor da região de Campinas que foi dar uma ré no carro. E o filhinho dele, o Benjamin, estava atrás. Ele atropelou o próprio filho de 3 anos. O filho ficou em coma durante 30 e poucos dias. E muita gente orando, pessoas conhecidas e não conhecidas. Até que há 15, 20 dias o menino morreu. Vai dizer o quê? Que clichê você vai usar para consolar esse pai? Para tirar o peso que vai acompanhar o resto da vida? Eu não sei, não existe. Mas quem fez a promessa de ser o consolador, quem fez a promessa de ser um Deus chegado, não vai falhar. Talvez a gente sofra muitas coisas, até o último suspiro. Mas a gente pode confiar no que nos prometeu outras e tantas coisas que talvez só tenhamos na glória do céu. Por isso, eu creio que, como convidado de honra, eu posso esperar muito de Deus. Porque eu tenho um grande Deus para as minhas necessidades. E eu tenho uma grande necessidade de Deus também. Por isso, convidado de honra, pode esperar. Quem prometeu, seja o que for, é fiel. Penúltima ideia, convidado de honra, pode considerar, é teu irmão. Verso 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Pode considerar. É teu irmão. Sabe, não entrando em nenhuma polêmica com relação às eleições, cada um tem a sua, mas o meu filho mais velho, eu tive que dar uma travada nele, mas não deu certo. O italiano, quando solta o freio, é complicado, é difícil. Ele começou a polemizar com o pessoal da igreja lá,
um pequeno setor que é bem de um lado mais vermelho, e ele não era do lado vermelho, aí começou Facebook para cá, e agressão para lá, e não sei o quê. Eu falei, para com isso, cara, não adianta nada, não vai valer nada, dá um tempo. Já pensou, irmãos, às vezes de uma mesma congregação, amando mais o Messias cá da terra, do que o Messias lá do céu, e por causa do Messias, ou do outro, Salvador da pátria, brigando a ponto de não olhar, não falar. O texto aqui diz, olha, você tem que considerar o seu irmão, e você tem que estimular o seu irmão ao amor e às boas obras. Então, você é um convidado de honra para quê? Para considerar aquele que é teu irmão. Como é bonito dizer, Deus, eu te amo, Deus. Que maravilha. Aquele irmãozinho ali, Senhor, não me faz isso, não. Eu me lembro de uma frase no seminário que dizia o seguinte: viver lá no céu com os remidos será uma glória, mas viver aqui na terra com os irmãos que conhecemos, aí já é outra história. Não pode ser assim, não pode. Por isso que o texto diz, você convidado de honra, pode considerar, é teu irmão, considere ele. Mesmo que você tenha ideias diferentes. Agora, eu duvido que você vai chegar a conclusões diferentes se o denominador comum da sua vida é a Bíblia. Regra de fé e prática, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pode considerar, é teu irmão. Canções populares falam isso. He's my brother. É o meu irmão, ele não é pesado para mim. Eu caminho, eu levo ele nas costas, mas ele não é pesado para mim. É meu irmão. Por isso, muitas pessoas sofrem discriminação, traição, ficam, a bullying na igreja não é de hoje. E isso, para convidado de honra, que vai morar na glória, salvo pelo mesmo sangue de Cristo, é incompatível. Por isso, convidado de honra, pode considerar o teu irmão, aquele que senta do teu lado, aquele que você cruza no supermercado e você muda de corredor, eu vou para o Laticínios, ele vai lá para o Hortifruti, eu não vou me cruzar, se tiver no caixa, eu deixo a compra aí, mando minha mulher vir buscar depois, esse negócio é furado, isso é coisa de fariseu, não faz isso não. E última coisa, convidado de honra, pode congregar, a comunidade é estimulante. Olha o verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Pode congregar. A comunidade é estimulante. Como isso é verdadeiro, irmãos? Muito verdadeiro. A gente tem uma comunidade, chamada igreja, corpo de Cristo. Se um chora, me deu uma amnésia agora. Se um chora, todos choram com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele. Eu vou contar que na igreja de Lavras tem uma mulher chamada Ruth. Me lembrei, vi ela sábado, muito bom. Tem um presbítero lá chamado Hugo. O cara, quando ora, é um poeta. O cara fala das estrelas, o cara fala das montanhas. Ele pinta na oração dele as belezas da natureza. A irmã chorava todas as vezes. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim: pastor, quando o presbítero Hugo ora, eu me desidrato. Eu me desidrato. De tanto que eu choro, por causa daquela oração que toca lá no fundo da alma. Por isso, pode congregar, a comunidade é estimulante. Tem gente na igreja que vai te dar um toque. O texto aqui diz, olha, nós precisamos estar lá para exortar, porque o dia está chegando, Então, se tem um irmão vacilão, o camarada está meio trôpego assim, está se arrastando, chega junto. Se ele está acelerado demais, achando que ele é o bambambam, e achando assim, eu sou melhor do que vocês. A vida de vocês é que nem fumaça, me incomoda, eu sou da alta classe. Jesus prefere aquele miserável publicano que fala assim, nem me atrevo a levantar os olhos, eu sou só pecador. Então, pode congregar, irmão. Não abandone a tua igreja, não. Eu só vou lá quando o Gerson cantar. Também o cara canta pra caramba. Quem não gosta de ouvir o Gerson cantar? Eu só vou lá quando a Loide tocar. Aí não dá.
Eu só vou lá quando Josué souber o endereço. Quem sabe, quem lembra sabe o que eu estou falando. O Josué sabia, o Josué é o precursor do GPS, do Google Maps e tudo mais. Mas a gente chegava. Eu com ele chegávamos 15 minutos depois do culto começado, mas chegávamos. O importante é chegar bem. Irmão caminhoneiro, é mais ou menos por aí. A comunidade é estimulante, pode congregar, não abandone não. É bonito, irmãos, a gente ver pessoas que são fiéis à igreja. A igreja local, sim, por que não? Por que não? A igreja onde Deus me plantou, eu devo florescer nela. O texto diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Tem gente que tem uma agendazinha muito particular. Quem vai pregar? É o Baruque que vai cantar? É essa banda nova que eu não tinha no meu tempo, essa banda aqui? Banda na igreja presbiteriana, está avançadinha, pastor. Antes não podia sequer bateria, era só aquela meleca. Lembra da meleca? Ficava chacoalhando uma melequinha assim, ó. Ah, Ludigerão não era fraco não, ó. Deixava a gente ali, ó. Segura, trava tudo aí. Mas isso aí era muito estimulante. A nossa turma saía e cantava e pregava, ia para tudo quanto é canto, e um estimulava o outro. E quando Daniel Rodrigues Aldemir subia para falar, um de vós é o diabo, nossa, a gente se escondia atrás de qualquer cadeira, com medo daquilo ser aplicado a nós. Mas era uma turma que estava ali, ó, um estimulando o outro. Isso é o que está escrito no texto. Você é convidado de honra. Pode congregar. A comunidade é estimulante. Mas nunca façam como um amigo meu lá do seminário. Você falava com ele, logo de cara, o Petreca sabe muito bem disso, aquela comidinha que a gente comia ali, 12:30, 1h30, tinha aula com Paulo Viana, que canseira, enfado, meu Deus do céu. Mas você tinha que ir. Aí cumprimentava o irmãozinho de manhãzinha, bom dia, meu irmão. Por quê? Mesmo assim, um estimulava o outro, um dava um toque no outro. Agora, isso é igreja. Ninguém perfeito. Principalmente quem está terminando o sermão agora. Ninguém perfeito. Mas um amigo, como o ferro que afia o outro ferro, assim um amigo faz com o outro. Se você é convidado de honra como eu sou, pode congregar. Não abandona a tua igreja, não. A turma lá é estimulante. Vai ter uns carne de pescoço também, que vão chegar, vão dar umas bronquinhas, vão falar umas borrachas boas. Não é? Vai, mas que bom. É povo de Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte, eu de vez em quando leio uns sites aí de um pastor nordestino que tem uma igreja, uma comunidade diferente aqui em São Paulo, Carlos Moreira. E ele é muito ousado nas colocações às vezes. Tem gente que não gosta, mas olha as frases dele, algumas, para concluir a mensagem. A religião lhe ensina a ler a Bíblia. O Evangelho faz a Bíblia ser lida em você. Essa frase para mim já disse tudo. A religião só ensina você a ler a Bíblia. O Evangelho faz alguém ler a Bíblia através da sua vida. Outra frase. Essa aqui mexe com o pastor. Antes de fazer teologia, faça terapia. Melhor você se conhecer primeiro, antes de se arvorar a conhecer a Deus por um método. Tem gente que fala, bom, dá para conhecer a Deus assim. E Jó caiu do cavalo. Porque quando ele sofreu tudo que sofreu, ele falou, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, agora eu te enxergo de outra maneira. E para falar isso, ele teve que aceitar todas as perdas. Olha essa frase curtinha. O Evangelho muda consciências, não aparências. E aí, mais duas. Na verdade, o grande desafio é a Bíblia ser lida em você, e não apenas por você. E a que eu mais gosto é essa aqui. O judaísmo criou uma cadeira para Moisés se sentar, o cristianismo criou uma cátedra para o Papa se sentar, o Evangelho fez com que o trono da glória eterna se esvaziasse, porque o Rei dos Reis resolveu viver entre os homens e se sentar no chão para comer com pecadores. Como é que a gente fica depois de uma frase dessa?
Mas a que mais gostaram lá em Lavras eu vou ler hoje também, só para não deixar os irmãos pensando em outra coisa. Essa aqui eu vou levar. O sujeito não espera nem o fim do culto e me diz que está esperando a volta de Jesus. Então, você é o convidado de honra. Usufrua seus privilégios. São maravilhosos e não custaram nada para você. É pura graça. Que a reforma comece nesse bicho doido aqui, desesperadamente corrupto, que ninguém conhece, só Deus. E que de lá de dentro, algo totalmente revolucionário, faça você proclamar as verdades que esse mundo está precisando ouvir. Em nome de Jesus. Amém.